Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós faremos aqui a aula 2 do curso Mediunidade e Espiritualidade. Então vamos lá. Mediunidade e Espiritualidade, aula 2. Então vamos iniciar com uma prece, rogando ao nosso Mestre Jesus as suas bênçãos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Abençoe a cada um aqui que está participando neste momento, abençoando o lar de cada um, nos conectando com essa energia do bem e que possamos aprender, estar prontos para aprender. Muita gratidão, que assim seja. Então vamos revisar um pouco da aula passada, onde a gente falou sobre a energia quântica. A Terra, com tudo o que contém, está mergulhada num imenso mar de ondas eletromagnéticas. Então, como nós vimos, nós somos pura energia e estamos conectados a um mundo de completa energia. O que modifica é o tipo de energia, que são as frequências. Então, hoje tudo a matéria é energia, né? Então, tudo é energia, tudo vibra pensamentos e desejos. O pensamento é uma irradiação mental, é a mesma coisa, né? Então, são correntes mentais que produzem uma frequência e vai atingir, né, de acordo com a frequência do pensamento que você vai fazer. Então, nós somos o que pensamos. O pensamento emite essas ondas, essas frequências. Sendo o cérebro um aparelho emissor e receptor, expressa-se por ondas. Cada pensamento vibra, cada pensamento irradia um sinal e cada pensamento atrai um sinal de volta. Lembrando sobre o perispírito, quando que ele liga ao nosso corpo físico, né, do encarnado? O perispírito se liga molécula a molécula, assim no ato da concepção. E a partir daí, ele vai permanecer enquanto, né, estiver reencarnado. Então, no ato da concepção, o perispírito já faz essa ligação com o nosso corpo físico, né, nos formando, né, criando nós nessa reencarnação. Nós vimos também sobre a composição do nosso corpo, que tem o espírito, o perispírito, que é composto de 3 corpos, mental, espiritual e duplo etérico. E é no perispírito que estão nossas memórias de outras vidas, o nosso banco de dados inconsciente do passado e a sede dos desejos, da vontade, da fé, dessa força que nos guia a nossa vida. No corpo mental fica a inteligência, o raciocínio e a nossa intuição. Então, quando nós falamos, eu estou recebendo uma intuição, né? É através do corpo mental. No duplo etérico é a nossa usina de energia, é onde estão as nossas emoções, os sentimentos. E o corpo físico, nosso suporte material de espírito encarnado. E aqui nós utilizamos, né, essa fruta, o abacate, para representarmos a explicação da composição do corpo. Então, o caroço seria o espírito, o germe, né? A polpa seria o perispírito e a camada, a casca, seria o nosso corpo físico. Então, vamos iniciar a nossa aula entendendo primeiramente alguns conceitos. O que é espiritismo? Não vim destruir a lei, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, Kardec: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. A palavra espiritual
espiritualista e espiritualismo. Vamos entender. Na doutrina dos espíritos, algumas palavras têm significado bem definido. Vamos entendê-las. Espiritualismo é o oposto do materialismo. E qualquer um que acredite ter em si algo além da matéria é espiritualista. Embora isso não queira dizer que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo material. Ou seja, então, um espiritualista, ela acredita que existe algo além da matéria, mas isso não significa que ela acredite, né, no espiritismo, por exemplo. Para designar a crença nos espíritos, as palavras espírita e espiritismo, que lembram a origem e têm em si a raiz, e que por isso mesmo têm a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando a palavra espiritualismo à sua significação própria. Diremos que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio a relação do mundo material com os espíritos ou seres do mundo espiritual. Os adeptos ao espiritismo serão designados espíritas ou, se quiserem, espiritistas. E agora vamos entender qual que é a diferença, segundo Kardec, de espírito e alma. Alguns filósofos se referem à alma e espírito como se fossem a mesma coisa. Isso porque eles colocam que a alma é ligada ao princípio vital dos seres vivos. Por exemplo, eles falam de alma vegetativa, alma sensitiva, né, aplicados respectivamente a plantas e animais. Mas nenhum deles tem espírito. E Kardec traz essa resposta. Espírito é quando o espírito não está encarnado. E alma é quando o espírito está encarnado. Então aqui fica mais claro. No Livro dos Espíritos diz assim: alma é o ser imaterial e individual que existe em nós e que sobrevive ao corpo. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas seu envoltório. Aqui possamos entender, nós temos o espírito, o perispírito que liga o espírito ao corpo e à alma. Vamos entender agora o que o Livro dos Espíritos define como princípio vital. Princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, qualquer que lhe seja a origem, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, podendo existir vida sem depender da capacidade de pensar. O princípio vital é assim, uma propriedade distinta e autônoma. Os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida. Agora, dentre todas as espécies orgânicas, apenas uma ela é dotada de inteligência e pensamento. Essa é a espécie humana. Então, ela é uma espécie que diferencia, né, das demais espécies vegetais e animais. E no Livro dos Espíritos, na questão 71, eles colocam assim: e a inteligência é atributo do princípio vital? Não. Uma vez que as plantas vivem e não pensam, apenas têm a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, uma vez que um corpo pode viver sem inteligência. Porém, a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É preciso a união com o espírito para prover de inteligência a matéria animalizada.
E Jesus disse: meu reino não é deste mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca que o Espiritismo mostra que nessa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, sim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. E Kardec nos coloca que nós vivemos nesse planeta Terra, que é um mundo de expiação e provas. A Terra pertence a esta categoria, razão porque aí vive o homem, abraços com tantas misérias, lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. E nós vamos agora ver o ciclo evolutivo dos planetas. Olha só, nós viemos de um mundo primitivo, estamos no mundo de expiação e provas e indo para o mundo de regeneração. E tudo que estamos vivendo, né? Essa questão que nós estamos, essa transformação de energia dos planetas, nós estamos nesse período de transição entre a expiação e provas para o mundo de regeneração. Por isso, tantas angústias, muitas conexões estão sendo feitas, o mundo está se transformando, a sua energia está mudando. No mundo de provas e expiações, ainda o mal prevalece. E no mundo de regeneração, não que não deixe de existir o mal, mas o bem vai prevalecer no mundo de regeneração, o qual nós já estamos aí, né, sendo preparados para essa nova etapa que estaremos vivendo. E aqui no Livro dos Espíritos, ele vem já colocar, ele fala da existência de dois mundos, do mundo visível ou corporal e do mundo invisível ou espírita. E ele coloca que os espíritos vestem temporariamente um corpo material perecível, cuja destruição pela morte lhes devolve a liberdade. Então, quando estamos encarnados, eles entendem como uma prisão, porque é um corpo pesado, né? Então, quando nós desencarnamos, nós liberamos esse corpo. E agora Kardec também nos traz o que é a reencarnação. No Livro dos Espíritos, eles colocam que Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. E que a reencarnação acredita em vidas sucessivas. A reencarnação, segundo Leon Denis, é a única que explica o mistério do ser e seu destino. É preciso renascer, e esta é a lei do destino humano. Ele diz ainda: cada encarnação encontra na alma que recomeça vida nova, uma cultura particular, aptidões e aquisições mentais, que explicam sua facilidade para o trabalho e o seu poder de assimilação. Por isso, ele dizia, como diz Platão, aprender é recordar-se. Daí a explicação de tantos porquês de nascerem crianças com grandes aptidões musicais, nas artes, e outras nascem com corpos já mutilados ou já com sérios problemas de saúde. Essa diversidade de problemas, Deus seria injusto? Por quê? As crianças já nascem com deficiências e outras nascem numa família mais abundante, mais próspera. Por que essas diferenças? E a reencarnação nos traz a luz para esse entendimento. Se nós aceitarmos a existência, que nós tivemos outras experiências de vida,
nós estamos aqui hoje resgatando, às vezes com algumas pessoas, o que porventura nós fizemos nas vidas anteriores. E daí fica mais fácil de entender, né? O porquê que foi permitido que acontecesse isso, da pessoa vir cega, da pessoa já vir com essa grande prova nessa vida. Eu gosto muito de exemplificar a reencarnação, buscando o exemplo como se aqui fosse uma grande escola. Todos nós estamos numa grande escola, num pátio escolar. E ao bater o sino, cada um vai para a sua sala de aula. Cada um vai viver a sua vida, fazer sua lição, e se cada um tem a sua sala de aula, presume-se que cada um terá uma avaliação diferente. Nessa grande escola, teremos então desde o maternal à pós-graduação. E claro, esses alunos têm conteúdos programáticos diferentes e avaliações diferentes. E por isso que quando nos encontramos no pátio, alguns dizem assim: olha, como é a prova de fulano? É diferente da minha. Porque o conteúdo que ele veio estudar é diferente do meu conteúdo. Nós fomos criados simples e ignorantes, com o objetivo de chegar à perfeição, tanto na área da ciência e da intelectualidade, mas como na área moral. E o que vocês acham? Que em apenas uma reencarnação nós conseguiríamos isso? Acho que um pouco difícil, né? Devido ao nosso grau de imperfeição, talvez nós realmente precisássemos, né, de várias oportunidades para que nós possamos estar em busca dessa melhoria íntima. E aqui no Livro dos Espíritos eles vêm falar qual que é o objetivo, né, da reencarnação. Nós acabamos de dizer, é chegar à perfeição. Né? Para uns, essa encarnação é uma expiação, para outros é uma missão. E aí a gente vem explicar. O que é expiação? É o resgate, por meio da dor, de erros cometidos em outras existências. Então, expiação é quando a pessoa vem já com um grande fardo. Ele vem cego, ele vem com um transtorno mental, ele já vem com alguma mutilação. Então, esse tipo de encarnação, a gente dá um nome de expiação. Provação. São provas voluntariamente solicitadas pelo espírito, as quais, se bem suportadas, resultarão em seu progresso espiritual. Então, essas é como se fossem planejadas junto com a pessoa que vai reencarnar. E missão é a realização de qualquer tarefa, de pequena ou grande relevância. A missão seriam os chamados missionários, que são aqueles seres de uma certa elevação, que já vem com um grande objetivo, como Kardec, como Chico Xavier, Jesus, né? Como Madre Teresa, Buda. Então são exemplos de missionários, pessoas que doaram a sua vida em prol, né, de ser exemplo para a humanidade. Então eles colocam que nós temos a encarnação voluntária ou livre, que são os espíritos mais evoluídos, que falam, não, eu quero reencarnar, porque eu quero ajudar, eu preciso estar lá, e vem com esse objetivo de ajudar nesse crescimento desse planeta. Existe a encarnação semi-voluntária, que é a proposta, que é a maioria. Então, são as pessoas que participam, né, do seu planejamento reencarnatório. Então, seriam essas pessoas. E aí nós vamos ter a encarnação compulsória. A reencarnação compulsória, ela já é um tipo de reencarnação que é destinada a espíritos que não têm capacidade de fazer as suas próprias escolhas, devido ao seu adiantamento evolutivo atrasado ou por faltas graves que impedem a liberdade de escolha. E aí
geralmente essas reencarnações compulsórias, elas não têm a participação da pessoa. E a reencarnação acidental? Neste, a fecundação não estava prevista, decorrente de uma relação sexual casual. Então, quando ocorre a fecundação, neste caso, o espírito que esteja próximo ao casal é atraído para o óvulo fecundado. Assim, os mecanismos automáticos se carregam de propiciar a ligação na fecundação. Na reencarnação acidental se encaixam os reencarnantes originários de estupro e de outros acidentes semelhantes. Aqui entram os suicidas e entram algumas pessoas questionam muito essa questão da reencarnação acidental. Então, a espiritualidade aproveita todas as oportunidades. A quantidade de espíritos que desejam estar reencarnando é muito maior do que as oportunidades que tem de fazer a reencarnação, né? Então, a oportunidade que tem, eles usam esses espíritos, né, que precisam às vezes de passar por essa dor, de vir para este mundo com esse tipo de nascimento ou de fecundação para o seu aprendizado. Então, tudo na espiritualidade é aproveitado. E aí vem a união da alma do corpo, né? Nós até já falamos lá no começo. Em que momento que a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento, no momento da concepção. O espírito designado para habilitar determinado corpo se liga e a ele por um laço fluídico e vai aumentando essa ligação cada vez mais, até o instante do nascimento da criança. O grito que sai da criança anuncia que ela se encontra entre vivos e servidores de Deus. No Livro dos Espíritos, ele pergunta: a união entre espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar ao corpo designado? Sim, a união é definitiva, no sentido de que nenhum outro espírito poderá substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que o unem são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito se este recuar diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Eu gosto muito dessa frase. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E aí vem essa tirinha, só para descontrair. Só hoje me cutucaram 2 vezes. Você curte as redes sociais, não é? Não, cutucaram mesmo. Olha o medo. E aí, reacende o medo. Por quê? Por falta de conhecimento. Nessa outra aqui, ei, por que desse semblante tão carregado? Nada não. Por que todo mundo está perguntando isso? Aí os espiritinhos estão ali. Chega mais, que ele deixa. Isso daqui a gente chama de sintonia. Nós é que permitimos essa sintonia. E daí vem a importância da elevação mental, a sintonia do pensamento, através da prece. Quando você sintoniza, você cria um halo de proteção sobre você. E isso vai te trazer muita proteção. E aí eu pergunto, em qual sintonia você está? Nós somos responsáveis, nós temos o livre-arbítrio de escolher as nossas atitudes e inclusive de comandar os nossos pensamentos. Nós já estudamos que a energia quântica nos diz que o pensamento emite ondas. E aqui nós vamos sintonizar com aquilo que nós estamos querendo, pensando. E aí alguns viram, né, joguete na mão dos espíritos. É assim que você quer, né, se sentir?
e depois se vitimizar, eu tenho um obsessor, como se você fosse uma vítima. Então, daqui, através dos estudos, nós entendemos, não existe vítima e algoz. Existe dois seres que têm a mesma frequência e foi permitido, você permitiu para que qualquer espírito sintonize, né, com o outro, é necessário eles estarem na mesma frequência de energia. Então, daí a importância de você levar os pensamentos, criar esse halo de proteção contra qualquer tipo de energia que venha, né, te trazer algum mal. E aqui nesse triângulo, ele explica. Nós temos aqui a vida no meio. E aí na nossa vida, nós temos os momentos presente. Aí vem uma raiva. Nossa, a raiva vem com toda força. Aí quando a raiva vem, chega a doer o corpo. Mas ao invés de eu sentir aquela raiva, que todos nós temos o direito de sentir a raiva, e deixar passar, não, a gente começa a alimentar. E aí a gente alimenta e dá corda e fala, e se isso, e se fosse aquilo, e aí vai só alimentando e crescendo, e aquela energia vai crescendo, e aí você se liga com aqueles espíritos que têm esse tipo de sentimento. Aí nós temos um outro ligado ao futuro, que é o medo, que hoje está alastrado, que é a questão da ansiedade. Você fica preocupado, ansioso, o que vai acontecer? O que será? Então, a coisa nem aconteceu e você fica ali alimentando aquelas formas, pensamentos do medo. E aquilo vai virar uma doença. E você vai atrair espíritos que têm afinidade com esse tipo de pensamento, com esse tipo de medo. E aí nós temos ainda aquele do passado, que vive no passado com ressentimento, mágoas, que não consegue perdoar. E aí essa energia que fica carregada, que você traz tão pesada nas suas costas, vai se conectar com esses mesmos espíritos. E aí vem essa outra charge aqui, Espiritinha. Oi, eu sou o Espiritinha. Minha mãe me chama assim, por causa dos espíritos que vêm brincar comigo. Mas às vezes vem uns para me assustar. Daí a oração sempre me salva. E é verdade. A oração tem poder infinito. Mas afinal, o que é a prece? A prece é uma projeção do pensamento, porque é a partir do pensamento que irá se estabelecer uma corrente fluídica cuja intensidade dependerá do teor vibratório de que ora. Nós temos duas formas, a evocação, que é a tentativa de atração de espíritos e almas. Então nós podemos atrair. Quando nós vamos fazer o trabalho mediúnico, nós fazemos uma evocação dos espíritos que querem fazer alguma comunicação. E da mesma forma, você, no dia a dia, você pode evocar esses espíritos que vão ficar ao seu redor. E nós temos também a invocação, que é o ato de chamar em auxílio, em socorro, pedido de proteção espiritual. A prece, portanto, é uma invocação, uma transmissão do pensamento. É aí que reside o seu poder e o seu alcance, pois é nesta relação fluídica que o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores, a lhe inspirar bons pensamentos. André Luiz nos diz: o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. É a oração, filha do amor, não é apenas uma súplica, é a comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Allan Kardec. Pela ação moral,
que implementamos em nossos relacionamentos, palavras e atos, conforme as leis de Deus, alcançamos ações concretas no campo fluídico e magnético. Tais ações são determinadas pela vontade e a intenção. Então, nós temos que prestar atenção como nós agimos com as pessoas no dia a dia, principalmente com as pessoas da casa, os nossos filhos, nossos maridos, né? Como que a gente tem de que forma você está agindo com eles? Porque isso tudo é energia, tudo vai estar influenciando. Então não adianta você, eu gosto muito de rezar, vai lá, reza, 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 mas maltrata as pessoas que estão ao seu lado. Então, dessa forma, você dispersa a energia que é necessária para você ajudar, né? Mas como o magnetismo é uma lei da natureza, triunfou pela força das coisas, sua propagação é devida sobretudo à força curativa. Por aí, tem um fim humanitário e não egoísta. Kardec, na Revista Espírita. E na Gênese eles ainda dizem assim: a ação magnética é uma ação recíproca de dois ou mais seres vivos por meio de um agente especial. O fluido universal, condensado no perispírito. O fluido universal preenche o espaço infinito. Então, todos nós temos o poder da cura. A prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo ao doente salutar corrente fluídica. Allan Kardec, na Revista Espírita, 1865. E aqui vai algumas dicas de práticas protetoras diárias e enobrecedoras. A oração. Então, fica a sugestão de prece e vibração, meditação harmonizadora, boa música, se possível. Hoje nós já temos o conhecimento que a música, ela atua com uma frequência direto em nossas células e, inclusive, através da música é possível obter várias curas. Ela atua, inclusive, no nosso DNA. Os trabalhos e a conversação edificante, entretenimentos saudáveis, evitem de assistir jornais, coisas que trazem essa carga de energia negativa. E é isso. Então, quando se conecta com o bem, a ajuda sempre vem. Confie. E para finalizar, ao fazer uma prece, mentalize você dentro de uma bolha de proteção, recebendo do universo todas as energias de curas e se conectando com as melhores energias, atraindo os benfeitores espirituais para nos orientar e ajudar. Muito obrigado e uma boa noite a todos.